As palavras de Chico Xavier transcendem as fronteiras de religião, opinião e fé. São mensagens que interessam a todos aqueles que buscam um mundo mais justo e harmonioso. Ouvir os ensinamentos deste mestre iluminado é uma oportunidade única de refletir sobre nosso papel no universo e também uma forma de conquistar um doce alento à alma. Então, a partir de agora, deixe-se envolver pela sabedoria do querido e eterno Chico Xavier e prepare-se para receber um tesouro de valor inestimável. Quando a rosa brota na paisagem, ela não quer saber quantos espinhos lhe cravam na haste. Ela simplesmente espalha seu perfume e beleza, atenta às finalidades para as quais se vê nascida. Quando a semente é largada ao solo, não perde tempo a considerar se é pequenina em excesso ou se é indigna de trabalhar, porque se encontra na lama. Entrega-se confiantemente aos processos da vida que a transformam na planta endereçada à proteção e ao socorro do homem. Aprenda com os elementos que o cercam a desdobrar desinteressadamente os recursos com que a divina providência o brindou. Não pergunte quem merece a bondade e nem alegue impedimentos para fugir ao seu destino de serviço e amor. Ofereça ao próximo o que tem, sem condição e sem medida. O universo é a casa da vida eterna, sempre mais bela e mais forte pelo enriquecimento constante. Portanto, observe que todo ser, por mais ínfimo, surge no mundo, desenvolve-se, cresce, desgasta a forma em que se exprime e, antes de seguir à frente em busca de mais progresso, deixa sempre a criação acrescida de algo mais. Analise assim o que faz, porque, queira ou não, você está implantando algo na obra divina. Se pararmos para pensar, cada manhã na Terra é uma página em branco do livro da vida em que temos a chance de fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Não duvide que cada pessoa a cruzar seu passo na trilha das horas traz uma oportunidade de construção espiritual. Seja qual for o motivo para desafeto, cultive a compreensão e amizade, observando que todo favor que possa prestar a benefício de alguém é chave que fabrica para a solução de seus problemas futuros. Por mais claras as razões que justifiquem esse ou aquele comentário infeliz, procure encaixar uma frase edificante no círculo das palavras rudes que estejam sendo pronunciadas. Por muito que um companheiro tenha ofendido você, não negue tolerância e, pelo contrário, abençoe-o em suas preces e gestos de auxílio, na convicção de que está, com isso, levantando dispositivos de proteção a você mesmo. Independentemente da atividade a que se dedica, faça mais do que o dever, já que o serviço extra, espontâneo e sem recompensa, em toda situação, será sempre sua mais alta pregação de virtude. Não se culpe de repousar quando necessário. Atente apenas para não transformar o descanso em ócio vazio. Observe ainda que é em casa que começa a execução dos conselhos salutares que oferece ao próximo. Dessa maneira, é impossível ajudar a humanidade quando não sabemos entender e amparar aquelas poucas pessoas mais próximas a nós. Alie ação e oração, sustentando a felicidade dos outros, como queremos que Deus nos concretize a própria felicidade. E quando o dia terminar, agradeça ao Senhor a felicidade de ter colocado mais uma pérola do tempo em seu colar de realizações. E cerrando os olhos para o justo descanso, guarde como maior prêmio a consciência tranquila, com a invariável disposição de viver cada dia, reconhecendo que tudo na vida depende inteiramente de Deus, mas na certeza de que o trabalho em suas mãos depende unicamente de você. Se nós todos trabalharmos, se carpirmos a terra, se construirmos, se lidarmos com a pedra, com o barro, com a sementeira, com os fios,
Se tecermos, se todos nós nos unirmos para criar valores em nosso benefício, a pobreza deixará de existir. Acredite, aqui e agora é seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas e não dê tempo a lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente nossos destinos. Não demonstre tristeza. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria aos outros. Não menospreze quem bate a porta. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de grande auxílio. Não considere ninguém inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito. Auxilie a todas as criaturas. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode, por exemplo, simplesmente sorrir. Então, quer mais dicas de como agir em benefício ao próximo e a si mesmo? Acompanhe agora algumas sugestões do chamado Programa da Paz, que dividimos em 10 lições. Primeira lição: cumpra o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Segunda lição: use boas palavras e bons modos. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda, ou seja, pessoas negativas e temperamentais criam as próprias barreiras. Terceira lição: desconheça ofensas. Não vale a pena tentar retrucar uma serpente, muito menos se atormentar com ela. A melhor maneira é ignorá-la. Quarta lição: auxilie indistintamente. Se o universo escolhesse apenas alguns filhos a que prestar benefício, de certo a Terra seria um planeta inabitável. Quinta lição: não censure. A crítica nos traz a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Sexta lição: abençoe sempre. Lembre-se de que palavras e pensamentos bons nunca são demais. Sétima lição: jamais busque vingança. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. Oitava lição: ame os inimigos. Uma escultura de madeira nasce no sonho do artista que a concebe, mas não dispensa o uso do estilete para lhe dar forma. Assim, instrumentos que ferem muitas vezes têm funções inusitadas em nossa jornada. Nona lição: não se lastime por fracassar. O Sol, em cada hemisfério do mundo, trabalha diariamente e nos traz a oportunidade de recomeçar, sempre. Décima lição: saiba cooperar a fim de receber cooperação. O próprio Cristo não conseguiu sozinho realizar a obra de redenção da humanidade, tanto que procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. A paz é doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Isto é,
será sempre importante renunciar, de boa vontade, às vantagens que nos favoreceriam em favor daqueles que nos cercam. Em razão disso, seríamos todos nós artífices da paz. Começamos a garanti-la por dentro de nossas próprias casas e dos grupos sociais a que pertençamos. Não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual, é a maldade com que a mobilizamos. Não é o tesouro verbal que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza física que gera o fel, é a vaidade que desperdiçamos. Assim, também não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia, é a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos da fraternidade e do bem com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é a gota de leite à criancinha desvalida, é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro ao lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e proteção à natureza. O cofre cheio nas garras da sovinice é metal enferrujado, mas um vintém no serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldiçoe o dinheiro, instrumento passivo em suas mãos. Suas possibilidades financeiras serão valiosas em seu caminho se cooperarem na edificação do reino de Deus. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Ele não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. O dinheiro não tem valor depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos da elevação. Ele também não é fator absoluto de alegria ou felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao necessitado, o pão que socorre o peregrino sem lar. A moeda não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permita que o dinheiro tome seu coração como um despótico senhor, e sim, conduza-o através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei da fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo, e empregando o dinheiro para o bem, converteu-o em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, vem do trabalho, e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido, e cresce no íntimo de cada pessoa à medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros sem pedir felicidade para si própria. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispusermos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada.
O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, já que não nos ignora, mas nos combate, reconhecendo de certa forma nossa importância. Na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo traz o teste. Qualquer pessoa de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Da mesma maneira, temos de refletir antes de apontarmos o dedo para qualquer pessoa. Afinal, ninguém deseja encenar o papel do inimigo em uma história. Assim, para guiá-lo nesta busca pelo bom convívio, acompanhe 10 sugestões para meditar antes de fazer uma crítica negativa a quem quer que seja. Primeira sugestão: coloque-se no lugar da pessoa acusada, pesquisando no íntimo quais seriam as nossas reações nas mesmas circunstâncias. Segunda sugestão: pergunte a si mesmo o que você já fez em favor da pessoa em dificuldade para que ela não caísse no erro. Terceira sugestão: reconheça o grau de responsabilidade que compete no assunto em pauta. Quarta sugestão: observe o lado bom da pessoa em questão, a fim de concluir se não tem mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. Quinta sugestão: recorra à memória e lembre com sinceridade se já conseguiu vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. Sexta sugestão: verifique em sã consciência se você tem efetivamente certeza da falta cometida pela pessoa que você vai julgar. Sétima sugestão: deduza, por meio de uma autoanálise minuciosa, se você possui suficientes recursos para corrigir sem ofender. Oitava sugestão: examine até que ponto a criatura acusada terá agido exclusivamente por si ou sob controle e domínio de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados, com interesse na perturbação do ambiente em que vivemos. Nona sugestão: reflita como deseja ser tratado por amigos quando você comete um erro. 10ª sugestão: ore pelos irmãos menos felizes e por si mesmo, antes de emitir qualquer crítica. Segundo admitimos, o padrão ideal para a convivência pacífica entre criaturas da Terra está contido naquele inesquecível mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando esse preceito for praticado, certamente usufruiremos a felicidade do mundo melhor com que todos sonhamos. Não é somente o rico o grande devedor da vida. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado, os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que se esquecem dos andarilhos que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade.
lembremo-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, estenderá em vão as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E de acordo com a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Na abastança ou na carência, no comando ou na subalternidade, não menospreze agir e servir, porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito engrandece, rumo às esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza evoluem, escalando os degraus do progresso para a subida aos picos da experiência. Com o talento que Deus lhe deu, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Por meio de seu próprio talento também, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil a erigir-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando-o, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio sulco. Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. É por isso que dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os numerosos recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhe dizem respeito. Não se deixe vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina. Responde a Deus que lhe serve com o trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência, e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os famintos, os necessitados e os enfermos costumam percorrer pronunciando maldições. Por isso, trabalha e vive. Não admita que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, se dissipe em suas mãos, congelada no ideal inoperante. Coloque, pois, em ação todo o seu talento, sem demora. Nada acontece por acaso, e embora lhe pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centralize-se no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança, e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza seus ideais. Observa o que deseja e o que fazer, a fim de que comece já a trabalhar com segurança para alcançar a felicidade que procura. Há pessoas que se contentam no exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Vemos espíritos que se comprazem amontoando ouro ou utilidades, com desvantagem para os semelhantes, estabelecendo desse modo, para si mesmos,
a felicidade dos loucos. Notamos companheiros que somente se rejubilam com a exibição de títulos na ordem social ou econômica, cristalizando-se na vaidade ou no orgulho que lhes facilita uma espetacular descida, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade dos tolos. Identificamos irmãos que apenas se honram na crueldade, sorrindo com o alheio infortúnio e alardeando com paixão que não sentem, construindo para si mesmos a felicidade dos que se instalam no purgatório da própria consciência. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Nasce da alegria que venhamos a semear nos outros, desenvolve-se no bem infatigável, no espírito servil, floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Não se limite ao prazer que hoje suscita gargalhadas para cerrar-se amanhã em amargosa penitência. Procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desenhe sua cruz, porque somente por meio do desempenho de nossas obrigações, na prática do bem, é que encontraremos nossa verdadeira vitória. Não há ninguém desamparado. Na terra, renascemos em companhia de nossa mãe, mas nunca sozinhos. No mundo espiritual, também a providência divina ampara todos seus filhos. Ainda aqueles considerados os mais infelizes pelas ações que praticaram e que entram no mundo espiritual com a mente barrada pela sombra, que eles próprios criaram em si mesmos, ainda esses têm o carinho de guardiões amorosos que os ajudam e amparam no mundo de mais luzes e mais felicidade. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva da humildade no coração, enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Quando Jesus louvou os pobres de espírito, não tecia elogios à ignorância, à incultura, à incipiência e à nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. É necessário que nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos, pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Um dia entenderemos que somos todos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria.
Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas, em toda parte. Observe os elementos que a vida conferiu a você e não se esqueça de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. Em razão disso, é indispensável que saibamos aproveitar o tempo até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Use a compreensão para que a fortuna terrestre não prenda você nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não o encarcere nas labaredas da rebeldia. Derrame o tesouro do amor que o Pai Celestial situou em seu coração, através das bênçãos de fraternidade, bondade e esperança para com os semelhantes e em qualquer grupo social no qual você se encontre. Será invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Para saber pedir com segurança, é imprescindível saber dar. O homem não é somente o Filho de Deus no mundo, é também o cooperador de sua obra terrestre. É por isso que em toda parte vemo-lo em regime de sociedade com a providência divina, no qual o Senhor, na condição de proprietário da vida, e o espírito humano, na posição de usuário dela, se reúnem na concessão e no concurso, na administração e na execução, oferecendo ao trabalho cotas expressivas de recurso e de esforço, de suprimento e proveito. O Todo Misericordioso concede ao lavrador a terra indicada à produção do alimento, mas a colheita só será realizada com o suor do próprio rosto. Deus confere ao homem e à mulher a alegria do tempo familiar, enriquecendo-os de esperança e de amor. Entretanto, se os detentores de semelhante fortuna esperam passivos, no lar, a edificação da felicidade, não terão tal graça. Cabe a cada um dos membros da família empenhar o próprio coração ao apoio recíproco, de modo a garantirem a bênção conquistada. Assim, não basta confiar apenas aos céus para que os céus nos respondam com simpatia e favor. É necessário consultar nossa própria atitude e o que temos em mão, a fim de que não estejamos contraindo empréstimos. Neste sentido, o corpo terrestre é valioso instrumento de formação de verdadeira riqueza. Mobilize-o em seu próprio favor, no fecundo campo da vida. Você tem o primoroso equipamento do cérebro. Aprenda a produzir com ele pensamentos que enobreçam sua estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes em seu próprio benefício. Você possui o tesouro dos olhos. Movimente-os no serviço e no estudo, provendo o próprio espírito de mais amplos valores no setor do conhecimento que aprimore. Disponha da felicidade dos ouvidos. Empregue-os na aquisição de ensinamentos edificantes que lhe possam clarear o futuro. Conte com a bênção da língua. Use-a para emitir o verbo sadio e fraternal, para assegurar a confiança e a simpatia dos outros. Retenha contigo o patrimônio dos braços. Aplique-o na plantação do bem e surpreenderá abundantes colheitas de prosperidade e alegria. Guarde contigo o tesouro do coração. Compartilhe seus recursos para recolher da vida os júbilos do amor e alicerçar seus sonhos. Nem sempre o corpo será uma cruz para a regeneração da alma. Na maioria das circunstâncias,
O corpo é a ferramenta com que o espírito pode talhar os mais altos destinos. Não se preocupe com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, porque riqueza e pobreza, à frente da lei divina, muitas vezes apenas significam oportunidades de aperfeiçoamento e elevação. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente. E por isso, ame a tarefa que o Senhor confiou a você, por mais inquietante ou singela que lhe pareça. Utilize o tempo de hoje para se enriquecer de luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o amanhã não encontre você de coração fatigado e de mãos vazias. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório, e o mal devidamente efetuado, positivado, é o princípio do inferno. Os avarentos, os sovinas, realmente são espíritos doentes. Emmanuel costuma dizer: a criatura que amontoa, amontou e amontou os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos semelhantes, está desequilibrada. Quem assim procede está doente, e de certo, na próxima reencarnação, enfrentará o resultado desse desvio da realidade. Os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando colocamos o dinheiro simplesmente a um canto, sem programa, só para que funcione em proveito de nossos caprichos, estamos operando no organismo social aquilo que chamamos trombose na circulação do sangue. Impedindo a circulação, vamos pagar as consequências de nosso ato impensado. Não podemos, de maneira alguma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro ou desfigurar a missão do dinheiro, a pretexto de que nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores que as nossas. Devemos compreender os que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos desprotegidos. Precisamos valorizar os companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que possam administrar bem esses recursos, pois são profundamente responsáveis diante do Senhor, como também aqueles nossos irmãos pobres, que na verdade não são pobres, vamos dizer assim, porque todos nós somos ricos diante de Deus. Sim, porque Deus fez a todos nós ricos de saúde, ricos de força, de esperança e de fé. Assim, os mais ricos e os menos ricos são irmãos diante de Deus, e nós devemos valorizar os portadores do dinheiro. A mudança está em suas mãos. Reprograme sua meta, busque o bem e viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O Sol divide com a Terra seus raios de amor, e a Terra absorve a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas auxiliando a vegetação, que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas
e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Suas horas e suas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do Todo-Poderoso, e você pode repartir tudo isso com o próximo a benefício de si mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Outro dia, o espírito de Emmanuel disse: o tempo é surdo. Por mais que a gente fale, ele não nos escuta. Ele não para. Não podemos brincar com ele. Se podemos utilizá-lo para a reparação de nossos erros, melhor não desperdiçá-lo. Se você frequentemente anseia por segurança e tranquilidade, é preciso não esquecer que a paz e a estabilidade estão em você. Se o tumulto rodeia sua vida, envie pensamentos de harmonia aos que se emaranham nele, desejando-lhes reajuste. Diante de conflitos que surgirem, busque o silêncio projetando vibrações de entendimento a quantos lhe fazem vítimas, aspirando vê-los repostos na luz da fraternidade. À frente de companheiros entregues à desesperação, imagine-se a envolvê-los em serenidade, rearticulando-lhes o otimismo e a esperança. Perante o desequilíbrio de alguém, auxilie a esse alguém com seus votos íntimos de recuperação e repouso. Se estiver ao lado de um enfermo, medite para sua melhora e restauração, desejando-lhe saúde e alegria. Diante de irmãos abatidos e tristes, canalize para eles as suas mais amplas ideias de reconforto. Quando ouvir uma pessoa imatura ou portadora de conversação menos feliz, busque socorrê-la sem palavras, encaminhando-lhe mensagens inarticuladas de compreensão e simpatia. Se por acaso lembrar-se de amigos ausentes, mentalize apoio e bondade a eles, a fim de protegê-los e animá-los na execução dos compromissos que abraçam. Saibamos suprimir de sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações tudo o que se relacione com ressentimento, perturbação, ódio, azedume, amargura ou violência, e trabalhando e servindo no bem de todos, procuremos agir e pensar em paz, doando paz aos que nos compartilham a vida. O reino dos céus é luz de amor em refúgio de paz, e não nos será lícito duvidar de que Jesus, a cada um de nós, afirmou convincente: não procure o reino de Deus aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de ti. Reconheça, mas reconheça mesmo que trabalhando e servindo, estamos acima de tudo cooperando em favor de nós mesmos. Perseverança no trabalho de execução dos compromissos que assumimos significa 90% na soma do êxito. Não subestime a importância e o valor de ninguém. Nos instantes de crise, use o silêncio em vez do azedume. Perdão para as falhas alheias é a maior forma de alcançar a desculpa dos outros em nossos próprios erros. Observe o sinal vermelho para o mal no trânsito das palavras. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. É perfeitamente possível administrar a verdade sem ferir, desde que esteja no bálsamo da bondade ou no veículo da esperança. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde nosso nascimento e nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto de nós a mesma missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso ao longo das provas da vida.
Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto a Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e sua assistência nas necessidades da vida. Então, oremos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecerei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno de vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer, de quando em quando, pelo menos, ligeira pausa para pensar o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos o montante das bênçãos que temos recebido, as vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda, os resultados contraproducentes da irritação, o caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, o lado escuro das reclamações, o peso morto das aflições sem proveito, as calamidades da violência, os prejuízos do desânimo, as lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, a importância da indulgência, os donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança. O poder da gentileza para construir a bondade e o respeito em torno de nossa vida, o alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e os testemunhos de amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo, que acima de quaisquer desgostos ou insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência hora alguma. Não diga que os outros são maus quando todos os seres são bons para serem um dia perfeitamente bons. A rigor, não existem espíritos absolutamente maus. A vida nada cria para desequilíbrio ou delinquência. A fonte é boa, porque distribui generosamente os dons que lhe são próprios. Entretanto, o solo não é mau, porque prende a fonte a si mesmo. A andorinha é um poema de beleza voando na altura. Todavia, o sapo não pode ser interpretado por monstro porque esteja colado ao pântano. Não existe agricultor capaz de condenar a planta recém-nascida, na franqueza em que se caracteriza, simplesmente porque a veja assim débil ao lado de árvore vigorosa em plena maturação. Protegerá uma e outra, considerando-lhes tempo e valor. Assinala-se cada ser por determinada problemática na escala evolutiva. Observando os princípios que regem a natureza, se alguém o caluniar por não ser ainda um espírito tão bom quanto seria de desejar, não interrompa o trabalho que faz para mostrar no futuro tão bom quanto precisa ser. Prossegue agindo e servindo, certificando-se de que ação e utilidade
podem transformar qualquer deserto em jardim. Não reclame de ninguém quando surgirem aqueles que não conseguem compreender. Siga em sentido oposto. Procure compreender todos aqueles que lhe reprovam. Siga adiante. Ame e abençoe. Auxilie e construa, pois foi para isso todos fomos chamados a viver. As diretrizes do entendimento e da misericórdia facilitarão o caminho percorrido no dia a dia e o dever cumprido falará por si mesmo ao silêncio. A força do universo que mantém a floresta é a mesma que vitaliza a semente diminuta. Aprendamos a servir e a esperar, a fim de que os tesouros da evolução nos revelem o grande caminho da imortalidade. Toda criatura é um fruto divino na árvore da vida, mas todo fruto pede tempo para amadurecer. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ele nos disse com essas palavras para esquecer ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com o bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade. Então, oremos. Meu Deus, perdoa o meu inimigo o mal que me fez e o que quis me fazer, como desejo que me perdoes, e que ele também me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido. Se o colocaste no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Desviai de mim, meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que poderiam lhe chegar, nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam lhe ser concedidos, a fim de não enlamear minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, em se estendendo sobre ele, conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal entrem em meu coração, porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos, encarnados e desencarnados, que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender mão fraterna, a lhe retribuir o mal com o bem e vir em sua ajuda, se isso estiver em meu poder. Depois do prazer, a dor. Depois da dor, o prazer. Por estas regras da vida é que se aprende a viver. Lição da sabedoria em qualquer tempo e lugar. Coração que não perdoa está mais perto de errar. Trabalha sempre. Não vivas de espírito desatento. A folha solta no ar segue os caprichos do vento. Qualquer pessoa vê fatos, julgando a senso comum. No entanto, só Deus enxerga por dentro de cada um. Ilusão, mel em vinagre, remédio que o céu nos fez para que a gente na terra não morra de uma só vez. Na existência terrestre surgem momentos tão aflitivos em certas circunstâncias que mais vale dissolver as nossas reações na luz do entendimento silencioso do coração que expô-las verbalmente, traduzindo-as nos lábios sob força do raciocínio. Algumas vezes, estas ocasiões são como provações particulares, e são tantas as provações. A atitude impensada de pais queridos ante os quais não nos será lícito demonstrar o mínimo desconsolo. A ofensa de filhos bem-amados, a quem desejamos ofertar unicamente proteção e ternura. A hora de lágrimas de incompreensão de que partilhamos, frequentemente, perante a companheira ou o companheiro com os quais tenhamos edificado a bênção do lar. O desapontamento que um amigo nos cause, o abandono dos seres queridos. Nessas horas de crise, em que tudo parece conspirar contra nós,
em que a nossa própria palavra, se for expressa, nada mais conseguirá que complicação e mais luta para a vida dos outros. Lembremo-nos de que todos somos criaturas do Criador e ofereçamos um brinde para Jesus, de quem somos tutelados na terra, o brinde de paciência para com todos aqueles que nos criem provações e problemas. E reconhecendo que os objetivos da evolução se resumem na formação da felicidade de todos, em louvor de todos, acendamos pelo menos pequenina chama de amor no próprio coração. E com semelhante luz, trabalhando e servindo, sem precipitação e sem desânimo, aguardemos em paz a intervenção infalível das leis de Deus. Os maus espíritos não vão, senão, onde acham com que satisfazerem sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo, do mesmo modo que limpa o corpo para evitar a bicheira. Limpe também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Então, oremos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos que inspiram aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que nos enganam, espíritos zombeteiros, que se divertem com sua credulidade, eu vos desprezo com todas as forças de minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais a me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a maldade e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. A oração por luz interior é sempre muito importante, clareando passos e decisões, mas não devemos nos esquecer da ação para complementar seu valor e dar sentido à realidade objetiva. Peça a proteção de Deus para o doente. No entanto, não se esqueça de estender-lhes os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Solicite o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se perdeu em desequilíbrio. Todavia, não se esqueça de apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já colocou ao seu dispor nos conhecimentos da terra. Rogue aos céus que liberte você de seus perseguidores. Entretanto, não lhe sonegue tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já lhe deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Suplique a intercessão dos mensageiros da vida superior para que o desvencilhe de certas dificuldades materiais, cuidando, porém, de desenvolver todas as possibilidades ao seu alcance, pela obtenção de trabalho digno que o assegure na superação dos obstáculos. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e por intermédio da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Em matéria de beneficência, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca. E isso não sucede tão somente a nós, as criaturas que atingimos a razão, mas igualmente a todos os seres. Minerais fornecem agentes químicos, vegetais distribuem utilidades múltiplas. No reino animal,
Milhões de vidas trabalham e se sacrificam em benefício do homem. Camelos que o transportam, ovelhas que o vestem, cães que o auxiliam e bovinos que o alimentam. Todos nos achamos convocados a entregar nossa cooperação pelo bem geral. Todos nos reconhecemos indicados para oferecer o melhor de nós, para que apareça o melhor dos outros em auxílio de todos. Desfrutando, porém, do atributo divino de contribuir conscientemente na criação universal e não constando a violência da obra de Deus, o homem, muitas vezes, quando se vê compelido pelas forças da vida a fazer o melhor de si em benefício do progresso comum, oferece ingredientes negativos à engrenagem do destino, que ele próprio se incumbe de suprimir depois do erro cometido, despendendo tempo e força para reajustar o que ele mesmo desequilibrou. Consideremos nossa parcela de trabalho na economia da existência. Importa observar, entretanto, que qualidade de colaboração doamos de nós e o modo pelo qual entregamos a cota de serviço ao mundo, porque, embora sejamos livres no espírito e responsáveis na ação, todos, na essência, somos canais vivos de Deus. Podemos pedir a Deus favores terrestres, e Ele, para realizá-los, quando tem uma finalidade útil e séria. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar como um pai recusa seu filho e que poderia prejudicá-lo. Mentalize seu desejo durante ou depois da oração que você confere a seguir. Então, oremos. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Do átomo de lodo à estrela que fulgura, no azulado painel de láureas do infinito, do ciciar do inseto ao cavernoso grito, das forças do trovão que ribomba na altura, da luz viva do sol à treva em noite escura, da pérola de orvalho ao bloco de granito, do grão de terra ao espaço irrestrito, da brandura da fonte à rocha que a segura. Da lesma atada ao barro aos pássaros na aurora, do coração que ri ao coração que chora, daquilo que se estima a qualquer ponto inverso, da ideia antiga à ideia nova e grande, da forma que regride à vida que se expande. Tudo fala de Deus na pompa do universo. A reencarnação não seria caminhada redentora se já tivesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Assim como na escola, somos chamados ao exercício das lições, diante da lei do renascimento. Surpreenderá no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrará afetos que, mesmo depois de milênios, são inesquecíveis, mas igualmente encontrará velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à sua convivência, dificultando seus passos por meio da aversão oculta. Saberá o que é tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutará a amenidade do clima social que o envolve, com os mais elevados testemunhos de apreço, e respirará muitas vezes no ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderá, porém, que somos trazidos a viver,
uns à frente dos outros, para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Perceberá pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que apedrejam são aquelas mesmas que ensinou a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não havia iluminado seu discernimento. Hoje, desfruta as estimas e sofrimentos que vieram de outras épocas. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita, no educandário da reencarnação, a trilha de acesso ao seu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém não compreende você, não lhe pague na mesma moeda. Ame e abençoe quem quer que seja. Se alguém lhe diz injúrias, abençoe e ame mais ainda. Seja qual for o problema, nunca haverá solução justa se não houver disposição a amar e abençoar. Então, onde estiver, ame e abençoe sem restrições e conquiste sem demora o domínio do bem que vence todo o mal. Sentir é essencial. Não será, porém, apenas sentindo que materializaremos os próprios desejos. Pensar é básico, mas não será exclusivamente pensando que abordaremos a realidade objetiva. Falar é importante, contudo, não será unicamente falando que efetuaremos os encargos que nos competem. Se unirmos, entretanto, emoção, ideia e palavra no trabalho, teremos para breve chegado ao campo da experiência, aquele que nos habilitará em conhecimento e elevação para a vida superior. Isso nos faz refletir quanto à renovação que esperamos de pessoas amadas. Quando não conseguem corresponder-nos aos ideais de aperfeiçoamento e grandeza, não será lamentando-as ou reprovando-lhes as deficiências que suscitaremos a ascensão delas ao nível desejado. O agricultor trata a planta indicada à produção com zeloso carinho. O arquiteto concretiza o plano da construção com devotamento e vigilância. Aquele coração ou aqueles corações mais profundamente ligados aos nossos são obras da imortalidade que fomos chamados pela sabedoria da vida a abençoar e burilar. Se você tem consigo alguém que anseia transformar para o bem, silencie qualquer lamentação e cale toda a crítica. Auxilie o quanto puder, ame-o sempre. Perdoar é o clima da edificação e da paz. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um método de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Então, oremos. Deus de bondade, uma vez que permitiste ao espírito dessa criança vir de novo suportar as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir, concede-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a te amar e a te adorar. Faze, pela tua onipotência, que esta alma se regenere no manancial das tuas divinas instruções, que sob a égide de seu anjo guardião, a sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça aspirar a se aproximar cada vez mais de ti, que a ciência do Espiritismo seja a brilhante luz que o clareie ao longo dos obstáculos da vida, que ele saiba, enfim, apreciar toda a extensão de teu amor, que nos experimenta para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste esta alma. Possa ela compreender a importância de sua missão e fazer germinar nesta criança as boas sementes, até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, meu Deus,
atender esta humilde prece em nome e pelos méritos daquele que disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. A solidão de Jesus no Calvário é uma lição viva aos discípulos do Evangelho em todos os tempos. Jesus, no apostolado da luz e do bem, junto ao espírito popular, formara compacta legião de amigos. Todos eles seguiam o Mestre em admiração constante. Ficavam em torno de seus passos não apenas os admiradores, os aprendizes, os curiosos, mas também os doentes e enfermos. Mas no grande momento, quando as sombras do martírio lhe feriam o coração, todos os participantes de suas caminhadas lhe recolheram à distância da cruz, contemplando seu martírio de longe. Não se ouviu a voz de nenhum beneficiado ao pé do Calvário. Ninguém lhe recordou, no extremo instante, as obras generosas perante os algozes que o acompanhavam. E o ensinamento ficou para que cada aprendiz, no decurso do tempo, não esquecesse a necessidade do próprio valor. Assim, se faça como o mestre. Se cair em algum obstáculo, erga-se e ande. Ninguém toma forma no corpo físico para estações de repouso. Todos somos no mundo terrestre ou no outro plano devidamente chamados a colaborar na vitória do bem. E o bem aos outros será sempre a garantia de nosso próprio bem. Se dificuldades surgirem na estrada, não se abstenha. Trabalhe para extingui-las. Siga adiante, reconhecendo que nos cabe a todos desenvolver o esforço máximo para que junto de nós ou longe de nós se realize o melhor. Não pare. A estagnação é ponto obscuro em que os mais substanciosos valores se corrompem. Não recorra à ideia de fatalidade para justificar o mal. Os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que atravessam a existência, perguntando o porquê das ocorrências e das coisas, sem se darem ao trabalho de reconhecer-lhe a origem. Aqueles que descreram de Deus de si mesmos, apagando-se no vazio do nada mais a fazer, aqueles que choram inutilmente as provações necessárias, aqueles que fogem dos problemas da vida, temendo-lhes as complicações, aqueles que se acreditam incapazes de errar, e aqueles outros que, em se observando caídos, nessa ou naquela falta, não sentem a precisa coragem do começar de novo. Por isso, não estacione, em favor de todas as criaturas, estejam como estejam. Deus criou o apoio do trabalho e a bênção da esperança. Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade de nossa existência. Ele nos mostra que nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, porque o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas alternativas. Então, oremos. Deus Todo-Poderoso e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo, que o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Amar ainda e sempre para nós todos, operários da terra, é um incessante desafio. Isso porque amar é dar-se no que possuamos e sejamos de melhor. A beneficência é preciosa iniciação. Entregamos o que somos e, ao adiantar-nos em sentimento, dividimos com os outros aquilo que é necessário. Surge, porém, para cada um de nós o momento de doar-se. Doar-se em bondade, desprendimento, compreensão e renúncia, sem nada pedir em troca. Abençoar a felicidade da pessoa ou das pessoas a quem mais amamos,
mesmo quando a felicidade delas não se padronize pelos modelos em que se nos configure a alegria. Se agirmos de outra forma, recusando o sofrimento e mudança, conformidade e reajuste, exigindo algo em nosso favor, efetivamente não estaremos amando, ou então amando muito imperfeitamente ainda. Mas se aceitamos amar como se deve amar, surpreendemos a fonte da paz no íntimo de nosso próprio espírito, porquanto, libertando e amparando aos outros, simultaneamente estaremos amparando e libertando a nós mesmos. O amor imaginário, baseado no egoísmo, cria desilusão e enfermidade, desequilíbrio e morte. O amor autêntico, no entanto, que dá o melhor de si sem cogitar de si, gera grandeza e paz, aperfeiçoamento e alegria. Isso acontece porque sempre que amamos particularmente alguém que se encontra muito longe de responder-nos com qualquer migalha de compreensão e de afeto, elevamo-nos ao amor de Cristo, que nos ama sem que realmente o amemos ainda, reconhecendo por fim que esse alguém que nega o nosso amor é tanto quanto nós um ser de origem divina, profundamente amado e constantemente sustentado por Deus. O que será da caridade quando todas as questões econômicas forem resolvidas? Essa é a indagação que muitas vezes assinalamos. Muitos acreditam que a solução de semelhantes problemas autorizaria a demissão da sublime virtude das empresas e encargos pelos quais se responsabiliza ela no mundo. Entretanto, a cooperação do dinheiro, sempre indispensável no sustento das boas obras, é apenas um ângulo da beneficência na Terra. A mais alta percentagem dos nossos companheiros menos felizes não se encontra nos vales da penúria de ordem material. Pergunte-se aos povos mais industrializados e mais ricos na cultura da inteligência se conseguiram unicamente com isso erguer a felicidade integral de seus filhos. Ouçamos os companheiros relegados à solidão em refúgios dourados, estirados em desânimo, apesar das alavancas amoedadas que lhes sustentam a vida, os quase loucos de sofrimento moral, diante de provas ou doenças irreversíveis, as criaturas geniais que se deixaram levar pelas drogas que lhes consomem as forças, os que foram abafados pela superproteção no campo do excesso e não mais souberam suportar os problemas da estrada evolutiva, e aqueles outros, semi-mortos de angústia, que tateiam a lousa indagando pelos entes queridos e que dariam de pronto a fortuna em que se lhes valoriza a existência em troca de fé na imortalidade. Anotemos os irmãos caídos em desprezo, abandono, desequilíbrio, enfermidade, desalento ou perturbação, e embora louvando o apostolado bendito do dinheiro a serviço do bem, verificaremos que a caridade em si é sempre amor, e que a missão do amor, em todo o mundo e em todas as circunstâncias, é tão infinita quanto infinita em tudo e com todos é a bondade de Deus. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe. Não é preciso considerar apenas os acontecimentos felizes, as coisas de grande importância, mas também as menores em aparência, que são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. Então, oremos. Deus infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes executores das vontades de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho, e dele fazer um uso que não fosse para o bem. Eu vos agradeço notadamente por tudo que vivi hoje. O essencial não é tanto o que você guarda, é o que oferece e a maneira como oferece.
Não é tanto o que você recebe, é o que distribui e como distribui. Não é tanto o que você colhe, é o que semeia e para que semeia. Não é tanto o que espera, é o que realiza. Não é tanto o que roga, é o que aceita. Não é tanto o que reclama, é o que suporta e como suporta. Não é tanto o que fala, é o que sente e como sente. Não é tanto o que pergunta, é o que aprende e para que aprende. Não é tanto o que aconselha, é o que exemplifica. Não é tanto o que ensina, é o que faz e como faz. Em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo atormentam sua alma, não abra o coração à impaciência, já que a impaciência é capaz de arruinar a sua confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por haverem abraçado o desespero? A impaciência é comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo à morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se quer o fruto, não despetalhe a flor. Nas situações embaraçosas, medite caridosamente nos empecilhos que lhe deram origem, sem raiva ou desespero. Se um irmão faltou ao dever, reflita nas dificuldades que se te interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém lhe negar um favor, não acolha o desânimo ou a frustração. Enquanto não chegarmos ao plano de luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não se irrite diante de qualquer obstáculo. As reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Isso não quer dizer que será mais justo que você se acomode na inércia, mas que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa, recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarde o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puder. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Não se irrite. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra que você se dedica, peça a Deus não apenas que o abençoe na realização, mas também força para que saiba compreender e servir, suportar e esperar. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Tudo que é útil e tudo que é nobre na terra exige preparação. Casa alguma se ergue sem que elemento a elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido. Um campo cultivado pede operações sistemáticas de limpeza e adubação, amparo e plantio.
Uma roupa passou por múltiplas fases de trabalho, desde a produção do singelo fio até a manufatura da peça que chega à loja. Um pão, por mais simples que seja, não pode ser feito sem obedecer certas regras culinárias. O livro, para surgir transmitindo informações e conhecimentos, roga gestação mental e esforço de composição, letra a letra. A sinfonia que aprimora as fontes de inspiração requisita combinações e estudos diversos, para que os sons se harmonizem nota por nota. Lembre-se de que a gravitação era a realidade antes de Newton. Como se vê, todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, fazem potencialmente nos reservatórios da natureza. O homem, porém, apenas desfruta aquilo que ele próprio analisou e construiu. Assim também no terreno espiritual. Todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extrasensorial estão contidos nas esferas do pensamento. Ninguém deve esperar milagres depois da morte. Na Terra ou além da Terra, cada pessoa somente dispõe em si ou fora de si da cultura e do merecimento que edificou. A vida brilha para nós em toda parte, segundo a nossa própria ação. Observemos a natureza em sua feição pura e simples. O rio, quanto mais profundo, mais requisita a contribuição de afluentes. O incêndio cresce conforme o combustível de que as suas labaredas se nutrem. O fruto, relegado ao abandono, converte-se em foco infeccioso, cada vez mais virulento. Assim também nossos gestos de bondade enriquecem-nos o tesouro da simpatia, tanto quanto nossa incompreensão adquire número crescente de desafetos. Nossa perseverança no dever bem cumprido transforma-se em jubilosa prosperidade ao redor de nossos passos, enquanto que a preguiça, com a indiferença pelas obrigações que o mundo nos confere, depressa transubstancia-se em penúria e enfermidade em nossa jornada. Habitue-se a procurar espinhos na vida alheia e viverá com um espinheiro no coração. Procure pedras da estrada e em pouco tempo respirará num deserto empedrado. Busque, no entanto, as boas qualidades do vizinho e sublime compreensão coroará sua cabeça. Empenhe-se na identificação do melhor, na teia de circunstâncias da vida e reconhecerá em todos os acontecimentos de cada dia a harmoniosa vontade de Deus, conduzindo-o à paz. Não nos esqueçamos de que a lei divina expressa-se em nós, conosco e por nós em todos os momentos da nossa existência. Dela receberemos felicidade ou sofrimento, luz ou treva, ânimo ou desalento, gelo ou calor, segundo as nossas próprias requisições no uso dos talentos que o Senhor situou em nossas mãos. As almas, na essência, são semelhantes às plantas no solo do mundo. Observa, desse modo, o que produzes. O dinheiro em si não é bom, nem mau. Instrumento neutro é capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daqueles que o retêm. A eletricidade em si não é boa nem má. Energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que a manejam. O magnetismo em si não é bom nem mal. Agente neutro é capaz de gerar o bem e produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Assim também é a mediunidade, que não é boa nem má em si mesma. Força neutra é capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que a usufruem.
Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais, que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Para a utilização correta da eletricidade, possuímos princípios da ciência que controlam na natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal que honorificam a consciência, e para a justa aplicação da mediunidade, dispomos dos ensinamentos do Espiritismo, consubstanciando a religião da justiça e do amor que ilumina todos os distritos do universo. Recordemos algumas das grandes palavras-legendas da espiritualidade superior no campo da vida, junto aos complementos que lhe são necessários. Oração e serviço, ensino e exemplo, amor e construção, verdade e auxílio, fé e esclarecimento, paz e trabalho, cultura e préstimo, estudo e discernimento, entusiasmo e equilíbrio, confiança e diligência, renovação e melhoria, advertência e compreensão, tempo e proveito, vigilância e caridade. Reflitamos no assunto, porque se a doutrina espírita nos induz à convicção na imortalidade, semelhante convicção vale pouco sem ação que lhe dê coerência. Seja qual seja a experiência, convença-se de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Você nasceu para realizar o melhor. Como a criança que se esforça compreensivelmente nos exercícios da escola e atravessa as provas do aprendizado com o apoio do professor, devemos batalhar e desempenhar nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não existe em sua mente necessitada de fé, pense no infinito das bênçãos que o envolvem. Por exemplo, não foi você que contratou engenheiros para que o sol funcionasse. Nem foi você quem pagou empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respira. Reflita, então, por um momento só, nas riquezas ilimitadas ao seu dispor nos reservatórios da natureza e compreenderá que ninguém vive só. Confie, siga, trabalhe e construa para o bem. E guarde a certeza de que para alcançar a felicidade, se fizer o seu dever, Deus faz o resto. Confie em Deus. Aceite o dever de cada dia como a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fuja da simplicidade. Conserve a mente interessada no trabalho edificante. Detenha-se no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarde o coração sem ressentimento. Crie esperança e otimismo onde estiver. Reflita nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faça todo o bem que puder em favor dos outros sem pedir remuneração. Auxilie muito. Espere pouco. Sirva sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Se assim experimentarmos semelhantes conceitos na vida prática, adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Fácil amontoar, difícil distribuir. Fácil falar, difícil fazer. Fácil arrasar, difícil construir. Fácil reprovar, difícil compreender. Fácil acomodar,
difícil realizar, fácil ganhar, difícil ceder, fácil crer, difícil discernir, fácil ensinar, difícil exemplificar, fácil sofrer, difícil aproveitar. Qualquer pessoa de qualquer condição pode fazer o que é fácil. Entretanto, efetuar o que é difícil pede noção de responsabilidade e muita atitude. É por esse motivo que o Espiritismo incita o serviço individual, para que brilhe em cada um de nós o facho da educação coletiva. No plano do universo, todo encargo é digno de apreço. O firmamento agasalha o mundo sob imensa abóbada de estrelas. No entanto, não desempenha as atribuições do telhado doméstico. O sol é um espetáculo permanente de luz, mas não realiza o serviço da lâmpada. O grande rio é um gigante de água movente, contudo, não executa em casa a função de bica. O celeiro guarda os ingredientes do pão, mas não consegue amassá-lo. O esforço anônimo do verme na fecundação da terra é revestido de extrema significação para ela e para ele. Cultivemos o nosso dever por mandato da providência divina. Assim também, a nossa tarefa particular pode não aparecer aos olhos dos outros. No desdobramento da vida, entretanto, ela é sumamente importante para a vida e para nós. Não é tanto a dádiva de tua abastança ou o valor de tua cultura que importam no serviço de elevação e o aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir, porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto campo da vida. Quando a gota se viu semelhante a uma pedra preciosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado. Não suporto esta lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira. Que faz aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera existência. Não a conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fungiu soberana, exigiu da ostra em que se criara. Não se aproxime de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que fizera. Não me roube a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma encarnecer de si próprio, afirmando arrogante: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Erguer-se de manhã e bendizer a vida. Espalhar ao redor a presença do bem. Escutar calmamente as notícias que lhe transmitem. Dar a palavra amiga. Ajudar conversando. Dispor o coração a servir sem perguntas. Fazer mais que o dever na tarefa em que esteja. Suportar sem revolta as provações em curso. Apagar a discórdia e liquidar problemas. Escutar e entender, discernir e elevar, render o culto à verdade entre bênçãos de amor, ver o direito alheio e respeitá-lo em tudo, ser fiel ao trabalho e esquecer as ofensas, amar fraternalmente a todas as criaturas, acender cada noite as estrelas de paz no abrigo da consciência em preces e alegria. Eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão, à luz de cada dia.
Quando a sombra da dúvida se coloca entre o campo de ação e seus pensamentos, contemple o necessitado que espera o seu serviço. Se a situação fosse outra, ou seja, fosse você, o companheiro enfermo, agradeceria as mãos que erguessem, generosas em seu benefício. Se fosse a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência à beira do suicídio ou do crime, revelaria reconhecimento profundo a quem lhe apaziguasse a alma ou amparasse a sua queda. Se trouxesse a dor dentro de si, não vacilaria em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-lhe consolo, compreensão e remédios. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem exercita mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno, assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostre capaz. Se duvida do nosso dever de auxiliar os semelhantes, observe a obra imensa do Evangelho e pense no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Examine a natureza que o cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo, ferido pelo arado, é berço prodigioso da produção. A árvore, 1000 vezes dilacerada, orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco, alcança o grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem em obras-primas da estatuária, quando não vertem do solo a fascinante beleza material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentando-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. Se você observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho que evolui, procure o seu lugar de trabalho e sirva infatigavelmente ao bem, para que o bem ensine você a ver a fortuna imperecível que o Pai lhe concedeu por sublime herança. E à medida que avançar no caminho de elevação, você encontrará cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que o abençoará com a felicidade inextinguível, em plenitude da vida triunfante. Não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Basta analisar as nossas tendências e escolhas na peregrinação de cada dia. A caridade não é trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido na abastança material. É sobretudo amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se você é rico de saúde, não esqueça da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual felicita o seu raciocínio, não esqueça do irmão que pede sua ajuda para melhorar. Se você possui a fé, ajude ao descrente, dando-lhe o testemunho de sua renovação espiritual. Se receber o dom da alegria, não se esqueça do triste e ampara-o, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser rico de ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais pode ser rico de talentos do espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho. O moço pode ser rico de disciplina e boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procure sua fortuna
e espalhe bênçãos. A vida lhe compensará infinitamente cada gesto de amor que fixar na alma dos semelhantes, auxiliando-os de algum modo. Deus é o nosso Pai de limitada misericórdia, mas também de infinita riqueza. Na condição de seus filhos, distribuamos os recursos que a vida nos empresta em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre, de conformidade com nossas próprias obras. Deixe que a voz dos que tombaram em sofrimento alcance sua vida. Não pense que você está longe e imune às dores alheias. Frequentemente, o espaço que distancia você do que sofre não é senão aquele que separa o lar vizinho. Enquanto hesitamos, pensando em lágrimas que encharcam as horas, é possível que essas pessoas estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria, e os que acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades que se arrojaram imprevidentes. Há ainda muitos que caíram em delitos, adquirindo tormentos de espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Independente da causa do sofrimento, deixe que eles visitem o espelho de sua consciência. De fato, dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e jovens espoliados de afeto, que a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Mas se desfruta de saúde, se você tem algum tempo disponível, se possui influência ou se retém essa ou aquela sobra da bolsa, colabore para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Em contrapartida, não exija a gratidão alheia. Ajude, ore e ampare os necessitados sem esperar nada em troca. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas, e elas vibram de esperança e felicidade com teus gestos de amor, e lhe dirão, em preces de alegria no silêncio da alma: Deus o guarde e abençoe. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço, de um modo ou de outro, auxiliando os nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Portanto, não alegue indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos, desde agora, a edificação do reino de Deus, em nós e em torno de nós, através de serviço que já possamos fazer. Há guardiões espirituais que apoiam a sua existência no plano físico e há tutores da alma que protegem a sua vida na terra mesmo. Frequentemente, centralizamos a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que nos ajudam na garantia do pão. Admiramos os artistas renomados que dominam os cartazes da imprensa e esquecemos facilmente os braços humildes que nos auxiliam a elevar nossas almas, com esperança e da paciência. Aplaudimos os heróis que se agigantam nas praças, todavia, não nos recordamos daqueles que sustentaram a nossa infância, para que desfrutemos as oportunidades que hoje nos fazem felizes. Ouvimos, em êxtase, a biografia de personagens famosos, e quase nunca
nos dispomos de fato a conhecer a grandeza silenciosa daqueles que nos rodeiam, na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a estenderem generosidade e carinho. São eles pais e mães, professores, amigos e irmãos. Vários deles estão agora na retaguarda, acabrunhados, experimentando agoniada carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros muitos, embora enrugados e padecentes, carregam cruzes dos semelhantes. Então, lembremos desses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne, e de quando em quando presenteamos o coração de reconhecimento e alegria. Quase sempre, esses anjos esperam de nós, simplesmente, uma leve migalha das sobras que atiramos pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. Auxiliar aos outros é recomendação do céu, e em razão disso, auxiliamos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Antes de observar a presença do mal, rogue ao Senhor para que seus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não se converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, peça ao Senhor para que seus ouvidos saibam escutar o pedido fraterno, a fim de que depois não transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implore ao Senhor para que seus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicite ao Senhor para que ilumine seu coração de maneira que exerça a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas, para que depois não viva com remorso e maldição. Saibamos assim louvar a bondade e a sabedoria de Deus, em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime, que na grande angústia erguem-se para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Afinal, a grande jornada começa de um passo. Os grandes obstáculos de habilidade intelectual ou da resistência física alcançam iniciação justa na alfabetização e na ginástica. A natureza jamais altera os princípios de sequência em que confere plena execução às leis do Senhor. Assim também, no campo espiritual da vida, é imprescindível recordar que nunca removeremos as montanhas da dificuldade fora de nós, sem superarmos as pedras que nos afligem por dentro. Lembremo-nos de que o edifício mais complexo é formado de insignificâncias numerosas e saibamos erguer, tijolo a tijolo, as paredes do nosso santuário de confiança indestrutível. Para isso, é preciso fixar as próprias forças no trabalho de nossa autoeducação, dia a dia, convertendo os pequeninos obstáculos de nossa vida interior em recursos de nosso aperfeiçoamento. Nem sempre somos chamados às demonstrações públicas de cultura e sublimissão, mas todos encontramos no curso das horas incessantes ocasiões de treinamento para a construção do templo da fé viva em nossa alma. Tropeços escuros ameaçam-nos a ascensão do espírito. Aqui é a palavra contundente que nos fere ou magoa. Ali
é a ingratidão que nos visita na forma de impermeabilidade ou indiferença. Agora, é a maledicência que nos impele à leviandade. Mais tarde, é a sugestão das trevas inclinando-nos à perturbação e ao crime. Hoje, é o parente que se transforma em carrasco de nosso coração. Amanhã, é um amigo que quebra nossas melhores esperanças. Aqui, é um diretor áspero e cruel. Mais além, é um subordinado que nos induz à amargura e ao desespero. Agora, é o desequilíbrio daqueles que mais amamos. Depois, será a enfermidade, martelando-nos a resistência moral. Indispensável amar, crer, esperar e tolerar sempre. Guardemos serenidade e avancemos para adiante. O mundo é casa de Deus. A humanidade é a nossa família. E a construção de nossa própria personalidade ainda é o trabalho essencial a fazer. Edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós, servindo, ajudando, elevando, esquecendo todo o mal e criando a simpatia e a cooperação ao redor de nossos passos. Se assim agirmos, seremos surpreendidos pela caridade da fé que a maneira de bênção do céu virá esclarecer-nos o coração e iluminar nossas vidas. Trabalha e vive.